Olá, está começando o Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. No programa de hoje, vamos falar sobre os novos formatos de leitura e consumo de livros. Pois é, Ariane, e com isso acabam se criando os novos leitores, e os que praticam o prazer de ler há muito tempo acabam se adaptando às novas tecnologias. Atualmente, o livro deixou de ser apenas um objeto impresso e passou a ser também um objeto que desenvolve novas tecnologias para a leitura. Além disso, o consumo de livros se diferencia cada vez mais, e assim surgem novas formas de divulgação de livros, principalmente pela internet, que incentivam a prática da leitura como um prazer. É isso aí, e é sobre isso e muito mais que o Universo da Leitura de hoje vai falar. E fique agora com uma matéria produzida pelo meu colega Edmar sobre os novos formatos de leitura. O consumo de e-books no Brasil vem se dando de forma lenta, e a prática de ler livros em formato digital para muitos ainda causa estranhamento. Dados da Câmara Brasileira de Livros, a CBL, mostram que somente no ano de 2012, enquanto nos Estados Unidos só a Amazon disponibilizava 1 milhão de títulos em e-books, no Brasil só se tinha acesso a 10 mil obras. E o Universo da Leitura quer saber, mas afinal, quais são os prós e os contras de se adotar a leitura em e-readers? O preço compensa? E a funcionalidade? É o que descobrimos agora. Quanto à funcionalidade do Kindle, como tu avalia? O Kindle é um aparelho muito versátil para se ler e-books. Ele possui várias funcionalidades assim que são emulações do que tu teria com um livro de papel real. Por exemplo, tu tem uma maneira de meio que sublinhar, assim como se estivesse passando um marcador de texto numa passagem. Tu pode adicionar comentários, tu pode consultar um dicionário, sabe? Fora que tu tem todas as funcionalidades que são realmente advindas de uma natureza eletrônica. Tipo, tu tem uma biblioteca toda num aparelhinho. Tu pode regular o tamanho da letra, qual a fonte que tu vai usar, o espaçamento das linhas, a iluminação e tal. É um aparelho bem bacana, bem bom de se trabalhar. Tem várias opções dentro dele. Eu optei por ele justamente pela tela e-ink, né? Que é a tela que imitaria uma tinta de papel, e realmente ela cumpre bem o que promete. No caso, o modelo que eu tenho é o Kobo Glow, então é um modelo que não tem uma tela HD, mas já é uma tela touch, né? O software dele é muito bom e vem evoluindo com o passar do tempo. Assim, já fazem 2 anos que eu tenho esse modelo, e hoje tenho o Reading Life, por exemplo, que é uma ferramenta dentro do Kobo que eu consigo montar minhas próprias coleções, compartilhar essas coleções com outros leitores, compartilhar as minhas anotações em cada livro, né? Então, consigo fazer essa interação mais social que outras ferramentas hoje não me permitem, né? Fazer isso, como o Kindle. Quanto às funcionalidades, assim, eu acho bem bacana. É fácil de comprar por estar vinculado à Livraria Cultura. Os preços são acessíveis. Claro, não tanto se comparado aos preços americanos, por exemplo, mas são preços acessíveis, bem bom de trabalhar nele, bem fácil de comprar e adquirir novos livros. E o porquê da escolha pelo Kindle? Tu pesquisou sobre outros e-readers antes da compra? Como que foi? Eu dei uma pesquisada, não tão profunda assim, porque um primo meu já tinha adquirido o Kindle e ele é uma pessoa que lê bastante, ele me disse que valia realmente a pena. E eu dei uma pesquisada por cima, assim, para ver os preços e tudo mais, e o Kindle realmente me pareceu mais viável, tanto por causa do preço, quanto por causa da acessibilidade, porque ele é vinculado diretamente à Amazon, então fica mais fácil tu comprar um livro por Kindle. Sim, eu fiz uma pesquisa, mas eu já estava predestinado a comprar o Kobo, assim, já tinha uma influência, porque conhecia a Camila Cabé, que trabalha na Kobo no Brasil, né? E já por conhecer ela, já conheci o Kobo e fiquei encantado assim com as possibilidades que ele trazia e futuramente o que ele poderia trazer. Quando o Kobo chegou no Brasil, que eu vi, ela veio dar uma palestra, assisti essa palestra e eu acabei mexendo no Kobo antes dele chegar no Brasil. Quando o Kobo chegou no Brasil, a primeira comparação que eu fiz foi com o preço. O e-reader que eu tinha para comparar com ele era o Kindle, e o Kindle era praticamente o dobro. E então a primeira comparação foi essa, a segunda foi
a duração de bateria, que na época os modelos, o Kindle durava 15 dias e o Kobo já durava 30 dias a bateria, a tela que tinha uma qualidade melhor e a capacidade de memória do Kobo que deixava... Eu posso salvar até de 10 a 12 mil livros, que eu acho que eu nunca vou ter 10 a 12 mil livros para ler, né? Outra coisa que me chama a atenção e que me fez escolher e optar pelo Kobo foi a capacidade de leitura de EPUB, que é uma forma aberta de distribuição de livros, né? Tu ainda continua consumindo livro impresso? Sim, eu consumo bastante livro impresso. Eu acho que é meio a meio, sabe? Eu consumo muito livro digital, mas também bastante livro impresso. É mais por um fetichismo mesmo, sabe? Se tem um livro que eu realmente gosto dele, eu vou lá e compro em papel, porque eu quero ter ele bonitinho na minha estante e tal. E eu gosto muito de anotar nas margens dos livros, sublinhar, assim. Eu tenho esse prazer do livro de papel, sabe? Mas não, eu não deixei de ler livro em papel. E quanto à questão do custo, como que tu avalia a questão dos preços dos e-books que são disponibilizados para o e-reader que tu utiliza, que é o Kindle? No Brasil, eu não entendo exatamente a logística por trás disso, mas os e-books geralmente têm mais ou menos o preço de um livro de papel. Eu não sei exatamente quanto que custa tu arcar com uma rede de servidores para isso e tudo mais, mas enfim, é isso. Porém, tu tem vantagens, por exemplo, a própria Amazon tem um sistema que é tipo uma Netflix de livros, que tu paga uma mensalidade, tu pode ler quantos livros tu quiser que tiverem disponíveis lá, e tem vários livros disponíveis, e se tu for alguém que lê bastante, isso vale muito, muito a pena, sabe? Tipo, o preço de e-books no Brasil ainda está alto, mas como esse mercado está crescendo, ele obviamente vai tender a baixar. Depende muito do tipo de leitura, do tipo de livro, depende muito do momento, e às vezes o que a gente necessita acaba não tendo no e-reader, ou se tem no e-reader é muito comparado ao preço do impresso, e às vezes é mais fácil adquirir o impresso, sei lá, por questões de cadastro na própria Livraria Cultura, ou talvez por até vontade de adquirir o impresso e ter eles mais fácil de manusear, talvez para em casa, trabalhar, por exemplo, né? O Kobo, claro, tem a vantagem de tu fazer pesquisa dentro do livro e tal, mas o impresso tem a vantagem de tu ter uma visão do todo sempre, né? No Kobo tu tem a visão de uma página e tu não, é difícil tu ter essa visão do todo, tu não tem essa visão do todo. O impresso já não, o impresso já tem essa visão do todo, então dependendo do tipo de leitura, às vezes é melhor utilizar o impresso. Então, a minha quantidade de leitura, né, aumentou e eu não parei de comprar impresso. Talvez, não sei se não acabei comprando mais impresso até depois, porque isso... Ler é isso, né? Quanto mais tu lê, mais tu adquire, mais e quer ler. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Estamos de volta. E você já ouviu falar sobre plataformas de autopublicação? É um meio de publicar o seu livro por conta própria. É isso mesmo, Edmar. Eu conversei com Fábio Brust, que se autopublicou através do livro Deuses e Feros. E essa matéria você confere agora. A autopublicação é uma publicação cujo custo é sustentado pelo próprio autor. E os motivos da prática vão desde a incapacidade de encontrar uma editora que invista no autor,
até uma política de liberdade editorial. Entre os autores clássicos que já aderiram à ideia estão Stephen King, Edgar Allan Poe, James Joyce, Lima Barreto, entre tantos outros que acreditavam no potencial de sua obra como um todo. Pois acreditem, a autopublicação não é uma prática nova. O que realmente é novidade são as plataformas e ferramentas existentes na internet para que você realize esse tipo de trabalho. Você pode escolher entre plataformas brasileiras como Publix, Bookies, Universo do Autor, até plataformas estrangeiras como a Kobo, a Kindle e a Readbook, além de disponibilizar seus livros de forma online ou por e-book. As plataformas de autopublicação não apenas criam dinamismo na internet, como também possibilitam o surgimento de novos autores e ideias. E isso é extremamente estimulante. Foi o caso do acadêmico formado em produção editorial pela UFSM, Fábio Bruschi, que através de uma plataforma de autopublicação lançou este ano o livro Deuses e Feras. Eu acabei utilizando duas, apesar de eu ter visto diversas outras também. Eu usei a da Kobo, que é Writing Life, e a da Amazon, que é Kindle Direct Publishing. Além disso, eu dei uma olhada em outras. Por exemplo, tem uma que se chama Wattpad, que é muito famosa, funciona bastante no exterior, que o pessoal vai lá e se autopublica colocando capítulo por capítulo, como se fosse uma rede social de publicação. E as que eu escolhi, elas têm vantagens de serem bem estáveis, elas funcionam bem e são, por exemplo, a Amazon é uma loja que existe em diversos países, então essa é uma vantagem e é interessante, eles disponibilizam os relatórios, quantos foram baixados, quantos foram vendidos e é bem interessante mesmo. Mas existem diversas outras, no Brasil tem a da Saraiva também, tem outras plataformas que têm os nomes esquisitos, eu nem lembro mais agora. Mas essas foram as que eu escolhi porque elas são mais confiáveis também. Elas têm uma amplitude bem grande. A experiência de publicar um livro independente deu a diversos autores e a Fábio a liberdade de desafiar sua imaginação e criatividade. A autopublicação tem aparecido ultimamente como uma espécie de ponte entre os autores e as editoras. Muitas vezes os autores eles publicam os seus próprios livros impressos ou como e-book mesmo, visando entrar em uma editora posteriormente. E isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo, que os autores se autopublicam e as editoras percebem que eles fizeram isso, que eles estão se divulgando, que o pessoal está lendo, que é um livro interessante, as críticas, resenhas dos leitores possibilitam que a editora veja que é uma história de qualidade, então eles não precisam necessariamente ler aqueles originais que vêm pelo correio, por exemplo, por e-mail, que as editoras vivem recebendo originais de todos os tipos, gêneros, de todos os autores. E essa é uma maneira de, entre aspas, fazer um filtro para ver o que é legal, o que não é legal. Porque muitas vezes o primeiro livro dos autores não é publicável, né? É cheio de erros, precisa de uma revisão interessante, tem que ser bem trabalhado até ele ficar legal. E, de certa maneira, o público mesmo que vai fazer esse filtro. Eles vão ler, eles vão dizer se está legal, se não está legal, se a capa é bonita, se o texto está bem escrito. Então, as editoras vão ter essa recepção e, a partir disso, eles vão ver que tipo de autores são interessantes, que histórias estão dando público. Então, é uma experiência bem válida. Nesse Wattpad que eu disse, teve uma autora brasileira que publicou por essa plataforma e uma editora dos Estados Unidos viu o livro, viu que ele estava fazendo sucesso e aí eles publicaram nos Estados Unidos o mesmo livro que no Brasil ela não tinha conseguido publicar. E aí depois uma editora brasileira foi lá e comprou os direitos e publicou. Então ela se publicou primeiro por autopublicação e no final das contas isso deu toda uma história que proporcionou a ela o que ela queria desde o começo. Então, é uma experiência bem interessante mesmo. Enfim, mesmo dividindo opiniões, as autopublicações são importantes para que grandes histórias sejam divulgadas e conhecidas, mostrando que o mundo do mercado editorial não é movido apenas pelo lucro, mas também pelo amor à literatura. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. Estamos de volta. Você já viu algum vídeo de um booktuber? Eles fazem o maior sucesso na internet por fazerem resumos e divulgações de livros. E é sobre esse sucesso e muito mais que você confere agora uma matéria produzida pela nossa repórter Clara Citó. Nesse novo mundo, moderno, digitalizado e virtual, a literatura está por todos os lados. O mercado editorial ganha mais espaço para se reinventar. Fãs da literatura, que têm em comum o gosto pela leitura, encontraram na internet um espaço para criar canais literários, para então poder dividir opiniões sobre as obras que estão lendo. O termo booktuber surgiu em 2011 como denominação para pessoas que fazem críticas e comentários sobre lançamentos editoriais através do YouTube. Então, como tu chegou à ideia de criar o canal Metaforizando Pensamentos? Inicialmente eu ia fazer um canal só literário, tá? Mas eu pensei, nossa, o YouTube está com muitos canais literários, isso está muito saturado. Então, por que não fazer de filmes e de novelas também, que eu sou bastante noveleiro, né? E eu decidi fazer porque foi em março, no caso desse ano, que eu mudei aqui para Santa Maria, por causa da universidade. E eu parei para pensar, nossa, eu leio tantos livros, por que não trocar saberes com outras pessoas, né? Tem um feedback legal. E foi isso que me motivou. Só que do começo era canal literário, agora de entretenimento. E qual é o diferencial do teu canal para os outros canais de booktubers que tem? Então, eu tento focar mais no nacional e eu sou mais enfático nisso porque, como eu falo de filmes, livros e novelas brasileiras, eu tento mostrar para o telespectador que a gente tem muitas coisas boas e às vezes a gente esquece disso. E isso é algo, por exemplo, que vem desde a escola. A escola não trabalha com a gente, por exemplo, os nossos filmes que são muito premiados. A gente tem muitos filmes premiados lá fora e a gente não sabe da existência deles. Assim, vou citar alguns, como A História da Eternidade, O Lobo Atrás da Porta, O Som ao Redor. Tem também Casa Grande e também tem aqueles clássicos como A Central do Brasil também, né? E Cidade de Deus, enfim. Então, são filmes que eu comecei a olhar por causa do canal para mostrar para as pessoas que realmente a gente tem muita coisa boa e a gente acaba subestimando porque a gente não quer saber disso, basicamente. Além dos booktubers, o incentivo à leitura através da internet acontece de outras formas. O número de blogs que se dedicam a resenhas literárias tem aumentado nos últimos anos. Como eles fazem resenhas, né, sobre esses livros, eles acabam, de uma certa forma, impulsionando a divulgação. Mas eu acredito, assim, que essa questão da divulgação é muito importante. Eu acho que é preciso investir na divulgação dos livros, é preciso investir em resenhas desses livros, porque antes a gente tinha os críticos literários, né, o pessoal que é formado na área, que fazia crítica sobre esse livro. Não que eu acho que os booktubers vão substituir os críticos literários, eu acredito que não. Eu acho que os críticos literários vão continuar tendo seu papel fundamental, sim, na literatura, mas os booktubers vieram para trazer justamente uma maneira diferente, né? Eu tenho lido bastante a respeito, né, sobre o mercado editorial e como o mercado editorial tem se reposicionado a partir desse novo universo. E o que a gente tem é que a geração dos nossos pais, por exemplo, não tinham tanto acesso aos livros, né? O livro ainda é muito caro no Brasil. Então, agora, o que a gente tem? A gente tem todo um cenário diferente. O mercado editorial tentando achar um novo segmento ou uma nova denominação para esse segmento que está surgindo. Então, por isso eu acredito que, sim, tem se reconfigurado. Esse perfil da leitura tem se reconfigurado com
e talvez aí com a ajuda dos booktubers, né? Quando o blog surgiu, a princípio era porque eu tinha muita vontade de conversar com as pessoas sobre as coisas que eu lia. E, por incrível que pareça, na minha turma de amigos, eu era a única pessoa que gostava de ler. E então eu não tinha ninguém para conversar a respeito. Aí a ideia do blog foi por isso e também porque eu sempre gostei muito de escrever. Era uma maneira, assim, que para mim era uma forma de expressão muito mais fácil do que simplesmente falar. Eu tenho essa necessidade de falar sobre o que eu leio, porque eu acredito que o meu percurso de leitura não acaba quando eu fecho o livro. Eu acho que eu tenho quase que uma obrigação moral com aquele livro de falar sobre ele, seja ele ruim para mim ou bom, né? O mundo digital possibilita que a experiência da leitura seja expandida e permite também que outras pessoas possam conhecer mais sobre as produções editoriais. Fizemos uma lista dos livros com maior sucesso dos booktubers, então confira agora o nosso Top 5. Na nossa quinta posição está Dani Notti, brasiliense de 29 anos, formada em desenho de moda e com MBA em gestão de luxo, mas que gosta mesmo é da arte de confeitar. À frente de um dos sites mais conhecidos de confeitaria do Brasil, o I Cold Kill for Dessert, que nasceu do prazer de Dani em fazer doces de diferentes tipos, cores e sabores. Ela conta também com um canal criado em 2011 no YouTube e que vem se tornando cada vez mais notável, ultrapassando atualmente o número de 640 mil inscritos. Seus vídeos do vlog são gravados em locações reais, com uma linguagem bastante dinâmica e contam sempre com o apoio de seu marido. Devido ao sucesso de seu site e canal, Dani resolveu se aventurar no universo literário, lançando em 2014 seu livro intitulado Por uma Vida Mais Doce, onde compila 170 das melhores receitas de seu site, aliadas a links com vídeos demonstrativos da montagem dos pratos que compõem o livro, além de belíssimas fotos. Em nossa quarta posição, a mineira Isabela Freitas, que começou sua história no blog e migrou para o universo dos bloggers. Só em seu primeiro mês de blog, lá em 2011, atingiu a marca de 1 milhão de acessos. Hoje, com 23 anos, acumula milhares de fãs em suas mídias sociais. Conta com mais de 130 mil inscritos no canal do YouTube, que leva seu nome, e possui 2 livros sucesso de vendas publicados. Em seu primeiro livro, lançado em 2014 e intitulado Não Se Apega Não, Isabela conta os conflitos amorosos e as razões pela qual a personagem do livro, também chamada de Isabela, resolve terminar seu relacionamento de 2 anos. A obra foi inspirada em desabafos de amigas, histórias de fãs e outras temáticas do universo feminino, além, é claro, das próprias experiências da autora. Já seu segundo livro, Não Se Iluda Não, lançado em 2015, funciona como uma continuação do primeiro e conta a história da personagem principal, Isabela, que após 1 ano do término do namoro, com o sonho de se tornar uma escritora conhecida, resolve criar um blog anonimamente, onde assina as postagens com um nome fictício e desabafa como se estivesse escrevendo em um diário. E o terceiro lugar é dela, Bruna Vieira, essa mineira que é considerada uma das blogueiras mais importantes do mundo e que à frente de seu blog depois dos 15 já conseguiu mais de 60 mil acessos diários. É também uma das bloggers mais notáveis e pioneiras do Brasil. Possui hoje em dia mais de 725 mil inscritos em seu canal e após ter se lançado como escritora lá em 2012, hoje com 21 anos já possui 6 títulos publicados. São eles, Depois dos 15, A Menina que Colecionava Borboletas, De Volta aos 15, De Volta aos Sonhos, Quando Tudo Começou e Um Ano Inesquecível, sendo este último com outras grandes notáveis da literatura juvenil, Paula Pimenta, Babi Deuete e Thalita Rebouças. O nosso segundo lugar fica com Christian Figueiredo, este catarinense que atualmente reside em São Paulo de apenas 20 anos, que assim como a Kéfera lançou seu canal lá em 2010. À frente do bastante conhecido vlog Eu Fico Louco, atingiu a marca de 2.000 acessos logo no seu primeiro vídeo postado, e hoje contabiliza mais de 3 milhões de inscritos. Christian traz em seus vídeos situações do cotidiano, como o primeiro beijo, amores platônicos e demais experiências pessoais típicas do universo adolescente. O jovem já lançou 2 livros, o Eu Fico Louco, As Desventuras de um Adolescente Nada Convencional, e o Eu Fico Louco 2, As Histórias que Tive Medo de Contar. Ambos trazem histórias vividas pelo vlogger durante sua vida, envolvendo namoros, Copa do Mundo e outros assuntos semelhantes do dia a dia dos jovens. Um misto de biografia com humor. E o nosso primeiro lugar fica com ela, ninguém mais, ninguém menos que Kéfera Bookman.
A jovem atriz curitibana, de apenas 22 anos, começou seu canal lá em 2010 de forma bem despretensiosa, com um vídeo intitulado Vuvuzela. Ela vê hoje seu sucesso, assim como o número de seguidores, só aumentar. Acumulando mais de 12 milhões de seguidores em suas mídias sociais, a atriz, youtuber, apresentadora e agora escritora viu seu livro Muito Mais Que 5 Minutos, recentemente lançado, ser um dos mais vendidos da Bienal do Rio de Janeiro. A presença da youtuber causou alvoroço no evento que bateu recorde de público no dia em que ela passou por lá. E a própria Kéfera mostra isso em seu canal, com o Bolo Doido, como ela mesma chama, que foi a recepção dos fãs que estavam na Bienal, ansiosos para vê-la e autografar o livro da vlogger. A venda de seu livro foi tanta que a editora, que inicialmente havia impresso 70 mil cópias da obra, teve que imprimir mais 50 mil. Em seu livro, assim como em seu canal, Kéfera parte de suas próprias experiências para falar de relacionamentos, bullying, gafes, moda, além de outras histórias e situações que com certeza quase todo jovem já passou ou vai passar. E o Universo da Leitura vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a nossa página no Facebook e curtir o nosso canal no YouTube. Fique agora com o quadro Perdidos no Universo Literário. Tchau e até o próximo programa. Só vivendo eu não consigo conceber certas verdades. Eu tô preso entre as montanhas num buraco que eles chamam de cidade. Violência adolescente, exagero de consumo. Bocado um monte já virou bocado fumo. Pela arte do oprimido, o indivíduo reivindica o seu lugar. Pela goela, um comprimido que a sociedade insiste em se dopar. Por esquinas da cidade, pula samba engarrafado, enquanto há outros na garganta do diabo.